Nesse podcast, apresentado e desenvolvido pelas alunas Alice Brolesi, Carla Borges, Clara de Fonte, Giovana Medeiros e Isabelle Furman, nós iremos apresentar e falar sobre o Montesquieu, comentando sobre sua relação com o iluminismo, as suas teorias, sua maior obra, que é conhecida como O Espírito das Leis, e que nela é desenvolvida a teoria da separação dos poderes, que é uma das suas maiores influências até os dias de hoje. E agora, quem efetivamente vai apresentar o podcast sou eu, Isabelle. Eu, Alice. E eu, Carla. Antes da gente começar a falar sobre as teorias do Montesquieu, a gente acha válido comentar um pouco sobre sua bibliografia, sua história, né? Desde as suas origens até a sua morte. A gente faz isso porque acreditamos que saber sobre a vida do homem ao qual estamos falando possibilita entendermos melhor um pouco das suas teorias, das suas ideias, o contexto dos quais possibilitou ele ser do jeito que ele era, né? Charles Louis de Secondar, ou como vamos chamá-lo para encurtar durante o podcast, né, para facilitar, foi um filósofo, escritor. Vou começar de novo. Charles Louis de Secondar, ou como vamos chamá-lo durante o podcast para facilitar e encurtar, de Montesquieu, foi um filósofo, escritor e político iluminista francês, nascido em 18 de janeiro de 1689, e foi considerado um dos precursores da sociologia francesa, e um dos grandes nomes do iluminismo, junto de Voltaire, Locke e Rousseau, que são grandes nomes tanto para a filosofia quanto para a sociologia, para essas áreas de estudo. A partir dessas informações, já podemos concluir que o nome não era nem um pouco pobre, porque não é qualquer pessoa que viveu no século XVIII que poderia se tornar um filósofo, político e escritor. Na verdade, é bem o contrário. A gente pode dizer que esses postos eram quase sempre tomados por pessoas que já vinham de famílias ricas ou possuíam estudos, como aristocratas e nobres, porque somente eles tinham dinheiro, tempo e condições para se dedicar à área do conhecimento, para a área da ciência e da teoria, e as pessoas pobres normalmente tinham que se preocupar mais em se tinham comida em casa e de jeito maneira conseguiam se dedicar a essa área do conhecimento. As pessoas mais pobres normalmente faziam trabalhos mais manuais, né? Então, não Sim. tão a parte do conhecimento, assim, das teorias e estudos de ciência. Exatamente. Bom, Montesquieu não é a exceção. Ele pertencia a uma família aristocrata e teve uma ótima educação. Ele estudou em um colégio de elite de sua região e, posteriormente, cursou a Universidade de Bordeaux. Vale ressaltar que ele entrou na universidade com apenas 16 anos. O seu pai era o Barão de Labrede e, consequentemente, quando ele morreu, Montesquieu assumiu o título de seu pai, depois ainda se tornou conselheiro do Parlamento de Bordeaux, e um homem ainda mais rico com a morte de seu tio, o que fez ele herdar, o título, fortuna e a posição de presidente do Parlamento de Bordeaux. Ele era membro da Academia de Ciências de Bordeaux, o que possibilitou desenvolver diversos estudos científicos. Porém, após alguns anos, começou a viajar pela Europa, observando as diferenças de costumes, relações políticas, sociais e de organização da sociedade. Rico é assim, né? Cansa de alguma coisa, vai tirar uns aninhos viajando pela Europa, fazendo Quer tour pela estudar, Europa. vai conhecer outras culturas. Isso Sempre assim. aí, pessoalmente, né? Mas enfim. Durante o período que ele passou em Londres, ele se iniciou na maçonaria, né? E acabou sendo eleito membro da Royal Society. Por fim, aos 66 anos, ele faleceu em Paris, no dia 10 de fevereiro de 1755. Ele foi vítima de uma febre. É muito importante a gente manter essa viagem para Londres que ele fez na cabeça, porque ela é muito importante para o desenvolvimento filosófico palavra difícil, sociológico de Montesquieu. Enfim, a viagem para Londres marcou muito o desenvolvimento das teorias dele. Só para comentar, a maçonaria é uma sociedade bem discreta, em que as ações dela são reservadas só para quem participa da religião. Mas a gente sabe que é uma sociedade universal
cujos membros cultivam o aclassismo, humanismo, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. A Royal Society, que a gente comentou que ele participava também, é uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico, fundada em 26 de novembro de 1660, em Londres, e continua sendo uma sociedade muito importante. A gente havia comentado que Montesquieu foi um iluminista. De maneira geral, a gente pode resumir o iluminismo como um movimento intelectual iniciado no século XVII, que trouxe ideias voltadas à razão para ir contra a forma de Estado predominante na época, formada pelo absolutismo, pela dominação religiosa e pelos altos privilégios da monarquia. O iluminismo promoveu principalmente a valorização da razão, a ciência, liberdade política e econômica e a igualdade de todos diante da lei. Então, sabendo que ele era um iluminista, não é de surpresa o fato dele ser um defensor da democracia, crítico do absolutismo. O quê? Gente, que isso? Eu vou fingir que eu entendi. Desculpa. Voltando. A gente havia comentado que Montesquieu foi um iluminista. De maneira geral, a gente pode resumir o iluminismo como um movimento intelectual iniciado no século XVII, que trouxe ideias voltadas à razão para ir contra a reforma de Estado predominante na época, voltada pelo absolutismo, pela dominação religiosa pelos altos privilégios da monarquia. O iluminismo promoveu, de maneira geral, principalmente a valorização da razão, a ciência, a liberdade política e econômica e a igualdade de todos diante da lei. E sabendo que ele era iluminista, não é de surpresa, né, o fato dele ser um defensor da democracia, crítico do absolutismo e catolicismo, e que desenvolveu suas teorias a partir de tais filosofias, dessas coisas que ele defendia. Tínhamos comentado também sobre uma viagem importante que Montesquieu fez para Londres. Essa viagem fez com que ele se interessasse pelo modelo político britânico, que é uma monarquia constitucional parlamentarista, e pelas obras com ideias iluministas de Locke, que acabaram tendo uma grande influência em sua principal obra, O Espírito das Leis. Utilizando como inspiração os pensamentos de John Locke e do filósofo grego Aristóteles, Montesquieu desenvolveu sua teoria de poder tripartido, que seria uma solução para os problemas do modelo absolutista. Então, ele desenvolveu essa teoria na obra O Espírito das Leis, publicada em 1748 de forma anônima. Ele ficou cerca de 20 anos trabalhando no livro, que viria a ser considerado um dos livros fundamentais do Iluminismo, já que ele é a base da divisão política moderna dos três poderes. A obra ela é dividida em 31 capítulos, separados em 6 partes diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre o que cada uma dessas partes representa. Durante o primeiro sexto do livro, Montesquieu comenta sobre as leis e suas influências sobre a sociedade e nos diferentes componentes dela, como o governo, a corrupção, os julgamentos e os legisladores. Na segunda parte, é comentado sobre a ofensiva, né? A defesa da Constituição, a liberdade política e os tributos. Na terceira parte do livro, ele fala sobre a relação das leis com a sociedade e a maneira como elas influenciam na cultura de diferentes povos. A quarta parte do livro fala sobre a discussão sobre as leis, o comércio e a natalidade de grupos humanos. Sendo ligada com a quarta parte, a quinta vai desenvolver sobre a religião e a política externa e como elas se afetam. E por fim, terminando o livro, Montesquieu expõe a relação histórica que há entre as leis e as revoluções. A preocupação de Montesquieu ao escrever esse livro, O Espírito das Leis, era focado em como impedir que os poderes políticos de uma sociedade se aglomerem demais, se agrupem em uma única pessoa, porque ele acreditava que dessa forma, uma figura teria muito poder em mãos e seria mais propensa a cometer deslizes, tanto políticos como econômicos. E seguindo nesse raciocínio, Montesquieu pensou que esses grandes poderes poderiam ser divididos. Assim, eles poderiam ter uma espécie de equilíbrio entre eles, de forma que nenhum poderia estar abaixo do outro ou ser desrespeitado.
Os poderes também não poderiam ser autoritários, ou ser capazes de realizar mais do que suas funções pré-estabelecidas e definidas. Por mais que eles serem, em tese, divididos igualmente, somente em situações desarmônicas, como em uma anomia, um poder tem a permissão de interferir o outro, mas somente se somente se. Bom, falemos então sobre essa divisão dos poderes. Criaram-se 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos começar explicando primeiro sobre o poder executivo, que é aquele que tem como principal função administrar e observar as demandas da população, garantindo que essas demandas elas sejam cumpridas de acordo com as leis, sempre seguindo as regras estabelecidas por ela. O poder executivo, ele administra as instituições e recursos públicos, começar de novo. Vamos começar explicando primeiro sobre o poder executivo, que é aquele que tem como principal função administrar e observar as demandas da população, garantindo que essas demandas sejam cumpridas de acordo com as leis, sempre seguindo as regras estabelecidas por ela. O poder executivo administra as instituições e recursos públicos, comanda e vigia os assuntos diplomáticos dentro de um território e faz a negociação de tratados internacionais. Dentro desse poder, a gente pode citar o presidente, né? Os governadores e também os prefeitos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o poder legislativo. Ele tem função, o poder legislativo, de criar leis e estabelecê-las na sociedade. Essas leis são criadas a fim de suprir eventuais necessidades da população. Podemos falar que os integrantes do poder legislativo dão voz à população, sabendo quais são os interesses sociais. Para finalizar, sobre o poder legislativo, a gente pode citar que ele pode, além da sua principal função, que é estabelecer e criar leis, atuar vigiando se o poder executivo está cobrindo as leis corretamente. Os grupos que atuam nessa área são deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Não é como que eu posso dizer? Me confundi no começo. Sobre o poder legislativo, vamos falar que ele tem como função criar leis e estabelecer elas na sociedade, a fim de suprir as eventuais necessidades da população. Então, eu tenho a necessidade de olhar a população, procurar quais são os problemas e criar leis para suprir esses problemas. A gente pode falar que os integrantes do poder legislativo dão voz à população atendendo os interesses sociais, né? Devendo atender o interesse social, em sua teoria. Para finalizar, o poder legislativo, além de observar, procurar criar e executar as leis, ele também tem função de vigiar o poder executivo e ver se o poder executivo está cumprindo as leis corretamente. Os grupos que atuam nessas áreas são os grupos que mais têm contato com a população. Não é surpresa que a maioria dos vereadores, senadores, deputados estaduais procuram votos diretamente da população. Às vezes você conhece alguém aí na sua vizinhança que tentou se candidatar para deputado, inclusive um professor nosso se candidatou para vereador. São as pessoas que mais têm contato com a população. Dificilmente você vai falar com o presidente. Oi? Meu avô também que se candidatou para deputado. Não conseguiu, mas... Não conseguiu? Ah, poxa vida. Então, é por isso. São as pessoas que mais têm contato com a população, que têm função de procurar e atender os interesses sociais da população. Por último, a gente vai falar sobre o poder judiciário. Esse poder ele tem como função aplicar as leis propostas pelo poder legislativo a fim de encerrar um problema da população, seguindo os meios legais. Mas se a gente parar para pensar, né, em primeiro lugar, por que essas leis propostas pelos senadores e deputados, se existem essas leis, né, para que então existe o poder judiciário? E para essa resposta, a gente pode atribuir uma explicação bem simples. Em algumas situações do dia a dia, podem se criar diversas questões em que os limites entre o lícito e ilícito podem parecer não estarem bem definidos, ou seja, o caminho para seguir as leis não está claro o suficiente para a população. O judiciário faz com que os conflitos e os impasses cometidos pela população sejam resolvidos por uma ordem de processos organizados e bem estruturados, seguindo sempre a legislação e sendo conduzida
em sua maioria pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais estaduais ou pelos juízes. Agora que a gente já entendeu a teoria de Montesquieu, podemos falar o porquê dela ser, né, tão importante na Revolução Francesa. Montesquieu viveu antes dela, né? Seus escritos atacaram a base feudal da sociedade francesa, que era dividida em 3 classes sociais, ou estados nacionais, que eram, primeiro estado, o clero, cerca de 2% da população, o segundo estado, que é a nobreza, também 2% da população, e o terceiro estado, a burguesia, formada pela alta burguesia, média burguesia, baixa burguesia, formada pelos artesãos, aprendizes, proletários, servos e também camponeses, né, sendo semi ou livres. Ele argumentou, como Locke e Thomas Jefferson, que todas as pessoas foram criadas iguais. Esse ideal eliminou a ideia de direito divino dos reis de governar, né? E se o rei não tinha o direito de governar, então o povo tinha o direito de se rebelar. O que aconteceu, né? Ideais esses que foram amplamente defendidos pelos burgueses durante a Revolução Francesa. O Montesquieu defendeu esses pontos, mas infelizmente a Revolução Francesa não seguiu totalmente as ideias de Montesquieu. Ele não seguiu a separação dos poderes. A gente pode usar de exemplo a Revolução Americana. A Revolução Americana abraçou as ideias de separação dos poderes do triplo partido, né? E foi capaz de estabelecer uma democracia estável com esses 3 poderes, com a teoria de Montesquieu. A Revolução Francesa, de um jeito ou de outro, acabou caindo na tirania e no despotismo. A gente também vale comentar a influência do Montesquieu até os dias de hoje. É muito percebível só olhar para o nosso país. Se a gente olha para a Constituição Brasileira adotou a tripartição dos partidos, né, entre legislativo, executivo e judiciário, na Constituição de 1891. É interessante comentar, né, que no Brasil, mesmo que essa tripartição de poderes seja colocado em prática, não é bem colocado em prática, né? A gente pode citar, por exemplo, o nosso presidente, né, aqui do Brasil, ele não segue essa regra à risca. Por exemplo, ele não observa e administra assuntos diplomáticos da melhor forma, ele não segue as leis e muito menos vigia para que essas leis sejam cumpridas pelos outros 2 poderes. Inclusive, ele já ameaçou os poderes, né? Então é questionável a ação do presidente. Montesquieu, infelizmente, não conseguiu Passou vingar longe. essa teoria. Com todas as informações que a gente organizou sobre Montesquieu, a gente pode ter em mente que esse homem foi de grande importância, influenciando muitas coisas além de seu tempo, como a Revolução Francesa, Americana, e ajudando a construir a Constituição de diversos estados. Bom, resumindo, a filosofia de Montesquieu está muito relacionada ao iluminismo francês, criticando fortemente o poder excessivo do clero católico e a interferência da religião na política. Também defendia a democracia e respeito, fiscalização e cumprimento das leis. E mesmo sendo da família nobre, ele criticava os privilégios da nobreza, buscando promover liberdades civis e desenvolvendo uma importante teoria política. Bem, foi muito interessante pesquisar e estudar sobre Montesquieu, ver como as ações dele impactam a nossa vida até hoje, inclusive pensar no contraponto da vida dele, né? Um homem nobre que criticava a nobreza, e até hoje as ideias que ele colocou em papel hoje são colocadas em práticas em muitos lugares do mundo, então é muito interessante a gente ter pesquisado sobre ele. Bom, muito obrigada por ouvirem o nosso podcast e até o próximo. Até mais.